Bom, nós vamos então para o estudo aqui de um dos casos da Revista Espírita. Nós estamos na edição de fevereiro de 1869. Aliás, é sempre uma recomendação que eu deixo para vocês. Leiam de vez em quando um caso da Revista Espírita, que é sempre muito curioso, sempre muito legal, né, de conhecer essas histórias diversas, sobre os mais variados aspectos que Kardec então teve a preocupação de publicar para nós, para nos ajudar nesse nosso entendimento. Então, muito bem, fevereiro de 1869, o título do artigo é Um Espírito que Julga Sonhar. Várias vezes têm sido vistos espíritos que ainda se julgam vivos, porque seu corpo fluídico lhe parece tangível como seu corpo material. Eis um deles numa posição pouco comum. Não se julgando morto, tem consciência de sua intangibilidade. Mas, como em vida era profundamente materialista, em crença e em gênero de vida, imagina que sonha, e tudo quanto lhe foi dito não pôde arrancá-lo do erro. Tão persuadido está de que tudo acaba com o corpo. Bom, nesse caso, Kardec lembra aqui então que geralmente os espíritos se confundem com essa realidade que eles vivem no mundo espiritual após a desencarnação, exatamente porque encontram a densidade do seu perispírito, naturalmente compatível com a realidade do mundo espiritual, mas que para eles é bastante concreto, bastante real. Então, nesse caso é uma situação diferente, porque o espírito percebe que seu corpo é diferente, é aquele corpo que não é material, mas ao mesmo tempo ele se julga vivo, né? Então ele se vê simplesmente numa situação de sonho, bem curiosa. Ele diz assim então: era um homem de muito espírito, escritor distinto, que designaremos pelo nome de Luís. Fazia parte do grupo de notabilidades que em dezembro último partiu para o mundo dos espíritos. Há alguns anos veio à nossa casa, onde testemunhou diversos casos de mediunidade. Aí viu principalmente um sonâmbulo que lhe deu evidentes provas de lucidez, em coisas que lhe eram inteiramente pessoais, mas nem por isso se convenceu da existência de um princípio espiritual. Bom dia, abraço. Aqui então, ele participando dessa reunião lá na sociedade, assistiu em uma sessão a apresentação de um caso de sonambulismo, e mesmo assim ele acabou não se convencendo tamanho o apego que ele tinha às crenças materialistas. Numa sessão do grupo do Sr. Deslan, de 22 de dezembro, ele veio espontaneamente comunicar-se por um dos médiuns, o Sr. Lemay, sem que ninguém tivesse pensado nele. Tinha morrido há 8 dias. Eis o que fez escrever. Então aqui a curiosidade que a gente tem desse caso é exatamente o tempo que o espírito levou para se comunicar. Mesmo sendo um espírito materialista, um espírito apegado ao mundo espiritual, ele acabou então tendo essa facilidade de se comunicar apenas 8 dias após a sua desencarnação. Diz aqui o espírito então: que sonho singular! Sinto-me arrastado por um turbilhão, cuja direção não compreendo. Alguns amigos que julgava mortos convidaram-me para um passeio, e eis-nos arrastados. Para onde vamos? Olha, estranha brincadeira. Para um grupo espírita. Ah, que farsa engraçada ver essa boa gente conciosamente reunida. Conheço uma dessas figuras. Onde a vi? Não sei. Falava do Sr. Deslan, que se achava na seção acima mencionada. Então o espírito via o encarnado e achava curiosa a presença dele no meio desse sonho. Talvez em casa desse bravo Allan Kardec, que uma vez quis provar-me que eu tinha uma alma, fazendo-me apalpar a imortalidade, mas em vão apelaram aos espíritos, às almas. Tudo servido prestava, aliás, tudo falhou. Como nesses jantares mal preparados, nenhum prato servido prestava.
Entretanto, eu não desconfiava da boa-fé do sumo sacerdote. Julgo-o como um homem honesto, mas um orgulhoso papalvo da assim chamada erraticidade. Esse, no caso, essa expressão que ele utilizou, um orgulhoso papalvo, nada mais é do que um orgulhoso tolo, né? um pateta que acredita nessa coisa de vida no mundo espiritual. Eu vos ouvi, senhores e senhoras, e vos apresento meus respeitosos cumprimentos. Escrevei, ao que me parece, e vossas mãos hábeis, sem dúvida, vão transcrever o pensamento dos invisíveis. Espetáculo inocente, sonho insensato este meu. Eis um que escreve o que eu digo a mim mesmo, mas absolutamente não sois divertidos, nem também, meus amigos, que têm semblantes compassivos como os vossos. E aqui uma observação, os espíritos do que haviam morrido antes dele, e que o julgava ver em sonho, né? Então ele falava daqueles que estavam próximos a ele, desencarnados, e ele acreditava simplesmente que faziam parte de um sonho. Bom dia, Luciana. Há certamente uma estranha mania desse valente povo francês. Tiraram de uma vez a instrução, a fé, o direito, a liberdade de pensar e escrever, e esse bravo povo se atira em devaneio em sonhos. Dorme acordado este país das galhas, e é maravilhoso vê-lo agir. Entretanto, ei-los em busca de um problema insolúvel, condenado pela ciência, pelos pensadores, pelos trabalhadores, falta-lhes instrução. A ignorância é a lei de Loyola, largamente aplicada. Têm diante de si todas as liberdades. Podem atingir todos os abusos, destruí-los, enfim, tornar-se seu senhor, senhor viril econômico, sério, legal, etc. E como crianças pequenas, falta-lhes a religião, um papa, um cura, a primeira comunhão, o batismo, um guia para tudo e para sempre. Faltam-lhe chocalhos a essas crianças grandes, e os grupos espíritas ou espiritualistas lhes dão. Aqui ele faz um comentário a respeito do povo francês, aquele povo que trabalha, que tem filosofia, mas ao mesmo tempo é extremamente carente em termos de crenças, de fé. E aí então ele diz que o espiritismo, assim como outros grupos espiritualistas, oferecem exatamente aquilo que o povo francês deseja, que é conhecer o mundo espiritual, fortalecer a fé, acreditar em milagres, acreditar no sobrenatural e tudo mais. Então ele faz esse comentário jocoso a respeito dessa questão. E ele continua dizendo: ah, se realmente houvesse um grão de verdade em vossas elucubrações, mas haveria, para o materialista, matéria para o suicídio. Olhai, eu vivi largamente, desprezei a carne, revoltei-a, ri dos deveres da família, da amizade, apaixonado, usei e abusei de todas as volúpias, e isso com a convicção de que obedecia às leis obedecia às atrações da matéria, única lei verdadeiramente em vossa terra. Isso eu repartirei ao meu despertar, com a mesma fúria, o mesmo ardor, a mesma habilidade. Tomarei a um amigo, a um vizinho, sua mulher, sua filha, ou sua pupila, pouco importa, desde que, estando mergulhado nas delícias da matéria, eu rendo a homenagem a essa divindade, senhora de todas as ações humanas. Então aqui ele não apenas era materialista, como ele aproveitava a vida da melhor forma possível dentro do campo da sexualidade, de tudo aquilo que lhe proporcionava prazer. E continua: mas, e se me tivesse enganado? E se tivesse deixado passar a verdade? Se realmente houvesse outras vidas anteriores e existências sucessivas após a morte? Se o espírito fosse uma personalidade viva, eterna, progressiva, rindo da morte, retemperando-se no que chamamos provação, então haveria um Deus de justiça e de bondade? Eu seria um miserável, e a escola materialista, culpada do crime de lesa nação, teria tentado decapitar a verdade, a razão. Eu seria, ou antes, nós seríamos profundos celerados, refinados pretensiamente liberais. Oh, então se estivesses com a verdade, eu daria um tiro nos miolos ao despertar,
tão certo quanto me chamo tal, né? E deu o nome dele. Então aqui, na verdade, ele colocou em dúvida, né, Mazilda? Né? E se alguma coisa fosse assim? Ele coloca, né? Se isso fosse verdade, ele certamente, né, estouraria os miolos assim que ele despertasse desse sonho que ele está tendo. Kardec faz um comentário aqui. Na sessão da Sociedade de Paris, de 8 de janeiro, o mesmo espírito vem manifestar-se novamente, não pela escrita, mas pela palavra, servindo-se do corpo do Sr. Morim, em sonambulismo espontâneo. É aqui um dos raros casos que nós temos descrição de psicofonia, que a esmagadora maioria das comunicações da sociedade vinham através da psicografia. E como a gente já conversou sobre isso em outra oportunidade, isso era extremamente importante porque, como a doutrina espírita estava em processo de elaboração das suas bases doutrinárias, era fundamental que toda a comunicação fosse registrada em papel, fosse documentada, para que ela pudesse ser publicada, arquivada, consultada futuramente. Então, nesse caso, esse foi um das situações em que a psicografia veio, em que a psicofonia veio, né? O Braz lembrou aqui, né, que a maioria esmagadora das pessoas morre, né, e não percebe que morreu, tamanha similitude com o corpo perispiritual, com o carnal. Então aqui continua para nós, olha só. Então ele veio através da psicografia por meio de um transe sonambúlico espontâneo do Sr. Morim, ou Sr. Morin, né, dependendo da pronúncia. Falou durante 1 hora, e foi uma das cenas mais curiosas, porque o médium assumiu a sua pose, os gestos, a voz, a linguagem, a ponto de ser facilmente reconhecido pelos que o tinham visto. A conversa foi recolhida com cuidado e fielmente reproduzida, mas sua extensão não nos permite publicá-la. Aliás, não foi senão o desenvolvimento de sua tese. A todas as objeções e perguntas que lhe foram feitas, pretendeu tudo explicar pelo estado de sonho e, naturalmente, perdeu-se num labirinto de sofismas. Então ele começou a se justificar, começou a falar demais, né? O sofista é aquele que procura sempre justificar uma ideia através de argumentos que se perdem, são argumentos vazios. Então ele tentava sempre dizer ainda que sonhava. Ele próprio lembrou os principais episódios da sessão a que aludira na sua comunicação escrita e disse: eu bem tinha razão de dizer que tudo havia falhado. Olhais, eis a prova. Eu tinha feito essa pergunta: há um Deus? Pois bem, todos os vossos pretensos espíritos responderam afirmativamente. Vedes que estavam ao lado da verdade e não a conhecem mais do que vós. Uma pergunta, entretanto, o embaraçou muito. Por isso procurou constantes subterfúgios para dela se arquivar. Foi essa. Aí fizeram essa pergunta para ele, para ver se ele conseguia despertar daquela realidade. O corpo pelo qual nos falais não é o vosso, mas é magro e o vosso era gordo. Onde está o vosso verdadeiro corpo? Não está aqui, pois não estáis em vossa casa. Quando se sonha, está-se em seu leito. E depois, ver em vosso leito se o vosso corpo está lá, e dizei-nos como podeis estar aqui sem o vosso corpo. Perdendo a paciência por essas reiteradas perguntas, às quais apenas respondia pelas palavras efeitos bizarros dos sonhos, acabou dizendo: bem vejo que queríeis despertar-me, deixai-me, desde então, crer sonhar sempre. Numa outra reunião, um espírito deu sobre este fenômeno a seguinte comunicação: eis aqui uma substituição de pessoa, um disfarce. O espírito recebe a liberdade ou cai na inação. Digo inação, isto é, a contemplação do que se passa. Está na posição de um homem que momentaneamente empresta a sua residência e assiste às diversas cenas que aí são representadas com o auxílio de seus móveis. Se preferir gozar da liberdade, ele o pode, a menos que não tenha interesse em ficar como espectador. Não é raro que um espírito atue e fale com o corpo de outro,
deveis compreender a possibilidade desse fenômeno, quando sabeis que o espírito pode retirar-se com o seu perispírito para mais ou menos longe do seu envoltório corporal. Quando o fato acontece sem que nenhum espírito o aproveite para tomar lugar, há catalepsia. Né? Olha só que interessante essa situação. Foi colocado que num estado de transe, um espírito, então, o indivíduo, espiritualmente se distancia do seu corpo físico, e se distanciando, se nenhum outro espírito ocupar aquele corpo, se nenhum outro espírito se comunicar através daquele corpo, nós teremos então um estado de catalepsia. Nessa catalepsia é aquela paralisação do corpo, exatamente porque o espírito se encontra distante do seu organismo. Bom dia, pessoal. Bom dia, Tiago. E continuando. Quando um espírito deseja aí entrar para agir e tomar por um instante sua parte na encarnação, une seu perispírito ao corpo adormecido, desperta-o por esse contato e dá movimento à máquina. Mas os movimentos da voz não são os mesmos, porque os fluidos perispirituais não mais afetam o sistema nervoso da mesma maneira que o verdadeiro ocupante. Só um instantinho, pessoal. Aqui nós temos então, essa ocupação jamais pode ser definitiva. Para isso seria preciso a desagregação absoluta do primeiro perispírito, o que seria forçosamente a morte, o que levaria forçosamente à morte. Ela nem mesmo pode ser de longa duração, uma vez que o novo perispírito, não tendo sido unido a esse corpo desde a formação deste, nele não tem raízes, não tendo sido modelado para esse corpo, não adequado ao funcionamento dos órgãos. O espírito intruso aí não está numa posição normal. É incomodado em seus movimentos, razão por que deixa essa vestimenta de empréstimo, desde que dela não necessite mais. Então olha só que situação curiosa que foi trazida para nós aqui. Essa explicação, que para nós hoje parece ser bastante óbvia, bastante simples, para aquela época em que a doutrina espírita começava a se difundir e os fenômenos mediúnicos começavam a ser compreendidos, entender de que modo que o espírito poderia se comunicar era algo muito complexo, era algo muito difícil de se entender. Então a colocação foi exatamente essa. Um espírito pode, então, nesse caso é uma daqueles casos que nós comentamos, em que Kardec trouxe para nós vários nomes, várias terminologias para explicar cada tipo de fenômeno mediúnico. No caso da psicografia, quando nós temos ali a escrita, a psicofonia, quando o espírito apenas fala através do espírito. Temos ali os outros tantos casos, mas no caso em que o espírito controla completamente o corpo de um médium, esse era um caso em que Kardec não trouxe nome. Até porque hoje o que nós chamamos de psicofonia, quando um espírito fala através do médium, mas também controla o corpo dele, fazendo ali os gestos, assumindo uma determinada postura, o espírito pode inclusive se levantar, ele pode conversar. A gente pode, como é visto em muitos casos, principalmente dentro das religiões de tradições africanas, os espíritos dançarem naquelas músicas ao som do atabaque e tudo mais. Esse é um caso que Kardec não trouxe para nós uma definição. A psicofonia, como ele já explicou também, é o caso em que o espírito fala através do médium, mas o médium se encontra plenamente controlando seu organismo, controlando seu corpo. Então o espírito apenas fala, mas não controla o organismo. Aqui então o espírito traz uma explicação, que nesse caso, quando há esse caso, que nós podemos chamar até de possessão. Vocês lembram que ontem nós conversamos sobre isso, tratando das obsessões naquela parte dos fluidos. Nós tivemos então aquele caso em que as possessões podem ser positivas ou negativas, ou seja, podem ser negativas quando é um caso de um processo obsessivo que tem uma característica destrutiva, e tem aquele caso positivo, em que o espírito assume o corpo do médium para poder se comunicar, para realizar um determinado tipo de trabalho. E eu até trouxe para vocês aqui o exemplo das cirurgias espirituais, em que muitos espíritos, na condição de médicos,
assumem o corpo dos médiums para poder realizar um trabalho de cirurgia e de tratamento espiritual. Isso é muito comum hoje nos centros espíritas que lidam com curas espirituais. É aquele espírito que assume o corpo do médium e anda para lá e para cá, faz aplicação de passes, faz as cirurgias espirituais com cortes ou sem cortes e tudo mais. Então temos ali um caso de possessão típica. Diferentemente dos casos de possessão que nós vemos na televisão, na mídia, em que demônios assumem corpos e vira aquela coisa fantástica, destrutiva, apavorante. Então a possessão ela acaba sendo muito mais simples do que nós imaginamos. O espírito do médium se afasta, no caso da pintura mediúnica, todos os fenômenos em que há o controle do médium por parte do espírito, tanto parcial como total, porque eu trouxe para vocês, Mazilda, num outro encontro nosso, que eu trouxe 2 casos de psicopictografia, que é a pintura mediúnica. Um médium que é totalmente controlado pelo espírito, faz a pintura, tem aquela expressão mais séria, o jeito que ele fala, com sotaque francês inclusive, né? Toulouse-Lautrec uma vez falou, através de Luiz Antônio Gasparetto e tudo mais. E teve um outro caso em que o médium apenas tinha os braços controlados pelo espírito, e parcialmente ainda. Porque o espírito fazia a pintura acontecer e coisa e tal, mas o médium, esse é um programa que passou, foi uma apresentação que passou no programa Mulheres da TV Gazeta, apresentada, né, pela Cátia Fonseca, e ele então entrevistava apresentava esse quadro, e ali então, enquanto o médium conversava naturalmente com ela, contando as suas histórias, o quadro ia sendo produzido no meio da conversa. Então nós temos casos ali de um controle total, de um controle parcial, né? Então o espírito do médium, ou médium propriamente dito, se afasta do seu corpo, e o espírito então assume parcialmente o controle. Mas como a gente viu aqui, e essa é uma resposta bastante interessante, depende, Angelina, pode ser os 2 casos, tá? Tanto no caso da mente, tá? Não o controle da mente do médium, né? Mas ele controla, na verdade, o corpo dele, porque a mente do médium pertence ao próprio médium. Tá? Então você vai dizer assim, ele pode atuar através do cérebro do médium, para que tenha ali algumas respostas motoras, né, de falar, de escrever e tudo mais, pode influenciar o médium através do pensamento, transmite o pensamento para o médium e o médium depois responde, que seria de pensamento a pensamento, bom dia, Elcio, ou pode ter o controle total do seu corpo, tá? Que também seria, obviamente, um controle neurológico. Mas nesse caso, olha só então como é que é colocado novamente. Essa ocupação jamais pode ser definitiva. Para isso seria preciso a desagregação absoluta do primeiro perispírito, o que levaria forçosamente à morte. Então o médium se afasta temporariamente do seu corpo, numa distância mais ou menos longa do seu corpo físico, e o espírito então assume o controle. Só que esse distanciamento ele não é absoluto, porque não há a desconexão do perispírito do médium do seu organismo. Se houvesse esse rompimento, naturalmente o corpo seria levado à morte. Então por isso há um distanciamento parcial, e depois desse distanciamento um outro espírito assume. E ele continua: ela nem mesmo pode ser de longa duração, uma vez que o novo perispírito, não tendo sido unido a este corpo, desde a formação deste, nele não tem raízes, não tendo sido modelado por este corpo, não é adequado ao funcionamento dos órgãos. Olha que interessante aquela teoria do professor Hernani Guimarães Andrade, que fala sobre o modelo organizador biológico, dizendo que o perispírito moldou o seu corpo físico. Então, por isso, quando um espírito assume o corpo do médium, há um controle temporário, exatamente porque há uma incompatibilidade entre o perispírito e o organismo. Não uma incompatibilidade absoluta, mas uma incompatibilidade suficiente para fazer com que essa ligação não seja permanente. E continua: não tendo sido modelado por este corpo, não é adequado ao funcionamento dos órgãos. O espírito intruso
aí não está numa posição normal. Esse intruso não é uma expressão pejorativa, né? É uma expressão geral, porque intruso é exatamente aquele espírito que assume temporariamente o controle do corpo. É incomodado em seus movimentos, razão porque deixa essa vestimenta de empréstimo, desde que dela não mais necessite. A gente vê claramente essa limitação nos movimentos, como é o caso das psicografias. Percebemos ali que a escrita sai toda daquele jeito meio garrancho e tudo mais, porque o espírito controla parcialmente o corpo físico. Tem aquele controle neurológico. Então, como não é um controle absoluto, ele não pode imprimir exatamente a sua psicografia. Há aqueles casos em que há semelhança nas psicografias. E aí nós vemos então, como foi o caso lembrado ali pela Masilda, da pintura mediúnica, se o espírito, através da incorporação, que é a expressão que nós utilizamos hoje, faz um trabalho daquele com aqueles quadros belíssimos, imagina se o espírito estivesse no seu próprio corpo, se aquele pintor estivesse no seu próprio corpo. Aí nós veríamos exatamente aquela realidade das pinturas que são apresentadas na atualidade, né, daqueles pintores do passado. Seria aquela pintura perfeita, de pegar, por exemplo, Leonardo da Vinci pintando a Mona Lisa em toda a sua perfeição. Mas podemos imaginar Leonardo da Vinci pintando a Mona Lisa através do auxílio de um médium. Então tem essa dificuldade. Para quem já pegou na mão de uma criança para ajudar a escrever, sabe a dificuldade que é você querer desenhar, você escrever alguma coisa, segurando a mão da criança, porque não apenas o instrumento não é adequado, a mão da criança não é para nós um instrumento preciso seria se nós pegássemos diretamente no lápis. Como também a própria criança, muitas vezes, querendo ajudar, querendo aprender, ela acaba criando uma certa resistência. Então nós temos aquela dificuldade para controlar. Dá para imaginar então o trabalho que o espírito tem. E continua. Quanto à posição particular do espírito em questão, não veio voluntariamente ao corpo de que se serviu para falar. A ele foi atraído pelo próprio espírito morim, que quis tirar prazer de seu embaraço. O outro, porque cedeu ao secreto desejo de se mostrar, ainda e sempre, como cético e zombador, aproveitou a ocasião que lhe era oferecida. Então houve ali, né, uma combinação entre o espírito desencarnado e o próprio médium. Então o médium, na verdade, olha só que curiosa essa informação, atraiu o espírito do desencarnado para o seu próprio corpo. Geralmente a gente vê muito isso em centros espíritas, quando nós temos um espírito sofredor, um espírito obsessor, sendo conduzido para o corpo do médium. Então o espírito não quer se comunicar, tanto que muitas vezes, principalmente durante o trabalho de desobsessão, aquele espírito rebelde tem que ser muito bem controlado para evitar todos os estragos, porque ele resiste a esse arrastamento ao corpo físico do médium. Então, nesse caso, o espírito estava ali do lado, foi atraído pelo médium, e aí, então, sendo atraído pelo médium, o espírito aproveitou a oportunidade para se comunicar. Era ali uma reunião amistosa, né, sem nenhum problema de maior gravidade, com maiores preocupações e tudo mais. Era simplesmente uma comunicação que acabou, né, sendo permitida a comunicação, ou como se diz nesse jargão espírita, né, deu passagem para que o espírito pudesse se comunicar. Então o espírito o médium, propriamente dito, não apenas permitiu a comunicação, como atraiu também o espírito para que pudesse se comunicar. E continua. O papel um tanto ridículo que representou, por assim dizer, malgrado seu, servindo-se de sofismas para explicar sua posição, é uma espécie de humilhação, cujo amargor sentirá ao despertar e que lhe será proveitoso. Então aqui a gente viu que o espírito, bom dia pessoal que chegou, se comunicou tentando argumentar para poder justificar a sua ideia materialista. Né? Eu estou fazendo aqui, para vocês que chegaram agora, a leitura de um dos casos da Revista Espírita, de um espírito que acreditava sonhar. Então ele se comunicava através da comunicação mediúnica, mas ele justificava exatamente que ele continuava vivo. E que tudo aquilo que ele via, os espíritos que estavam à volta dele,
as pessoas que faziam parte da reunião, até mesmo ali a psicografia do modo como ela acontecia, ela vinha por causa de sonho. Ele via aquilo através de um sonho. E ele se comunicou inicialmente através da psicografia, quando ele até comentou, né, que ele estava escrevendo as próprias palavras, e depois através da psicofonia, onde ele se viu incorporado no corpo de um indivíduo que tinha um corpo diferente, que era o caso, por exemplo, do médium, que era magro, e esse senhor, que foi chamado aqui, né, o Kardec deu o nome dele de Luiz, apenas para identificação, ele era um homem gordo. Então, contra-argumentava com ele, né, sobre o corpo que ele utilizava, como é que ele podia estar vivo se ele não estava mais e tudo mais, né? Era um espírito. Então, nesse caso, ele acabava, então, através dessa argumentação meio furada, meio sem embasamento, né, ele acabou se sentindo até constrangido, humilhado. O Brás colocou, né, ele comunicava, mas pensava que estava sonhando. Exatamente, ele acreditava que estava vivo e na sua vida encarnada ele acreditava estar sonhando. Kardec coloca uma observação aqui para nós. O despertar desse espírito não poderá deixar de provocar observações instrutivas. Como se viu, em vida era um tipo de materialista sensualista. Jamais teria aceitado o espiritismo. Os homens dessa categoria buscam as consolações da vida nos prazeres materiais. Não são da escola de Büchner pelo estudo, mas porque essa doutrina liberta do constrangimento imposto pela espiritualidade. Ela deve, em sua opinião, estar certa. Para eles, o espiritismo não é um benefício, mas um constrangimento. Não há provas que possam triunfar de sua obstinação. Repelem-nas menos por convicção do que por medo de que sejam verdadeiras. Então, na verdade, a grande preocupação que eles têm era exatamente o medo que se tinha dessa situação. Deixa eu pegar aqui para nós um outro caso, rapidamente aqui. Pegar a continuação desse caso que veio um tempo depois. Deixa eu só achar aqui o artigo. Só um instantinho. É que está aqui em dois. Pronto, aqui, achei. Então nós saímos do mês de fevereiro de 1869 e vamos agora para o mês de abril de 69, uma continuação desse mesmo caso, que é bastante curioso, como nós já vimos. Confirmando aqui a edição de abril de 69. O despertar do Sr. Luiz, que era aquele espírito que nós comentamos. No número precedente, publicamos o relato do estado singular de um espírito que julgava sonhar. Enfim despertou, e o anunciou espontaneamente na comunicação seguinte. Bom dia, Rô. Bom dia, fraterna. Então está aqui, Sociedade de Paris, 12 de fevereiro de 1869, o médium Sr. Lemarie. Diz assim, ó: decididamente, senhores, malgrado meu, é preciso que eu abra os olhos e os ouvidos. É preciso que escute e veja. Só um instantinho. Por mais que negue e declare que sois maníacos, muito corajosos, mas muito inclinados aos devaneios, às ilusões, é preciso, confesso, apesar dos meus ditos, que finalmente eu saiba que não sonho mais. Acerca disso estou certo, completamente certo. Venho à vossa casa todas as sextas-feiras, dias de reunião, e de tanto ouvir repetir, quis saber se esse famoso sonho se prolongaria indefinidamente. O amigo Jobá se encarregou de me edificar a respeito, e isso com provas sólidas. Lembra que o Sr. Jobá, ele era um amigo de Kardec que se comunicou em outros artigos também da Revista Espírita, que inclusive foi publicado lá no livro Céu e Inferno. Não pertenço mais à terra, estou morto. Vi o luto dos meus, o pesar dos amigos, o contentamento de alguns invejosos, e agora venho ver-vos. Meu corpo não me seguiu, está mesmo lá, no seu recanto, no meio do esterco humano. E com ou sem apelo, hoje venho a vós, não mais com despeito, mas com o desejo e a convicção de me esclarecer. Discerno perfeitamente,
Vejo o que fui. Percorro com Jobá distâncias imensas. Então vivo, concebo, combino, possuo minha vontade e meu livre-arbítrio. Assim, nem tudo morre. Não éramos, pois, uma agregação inteligente de moléculas, e todas as salmodias sobre a inteligência da matéria não passavam de frases vazias e sem consistência. Então, que ele falava assim que a justificativa do ateísmo, do materialismo, vinha através daquela argumentação de que o corpo nada mais é do que uma aglomeração de átomos e moléculas e que a consciência é um resultado de reações que o nosso cérebro acaba provocando ou acaba sofrendo para trazer para nós todos os sentimentos, todas as emoções, todas as ideias, a criatividade. Então, mais uma vez, não éramos, pois, uma agregação inteligente de moléculas e todas as salmodias sobre a inteligência da matéria não passavam de frases vazias e sem consistência, ou seja, todas as argumentações sobre essa ideia da matéria inteligente nada mais era do que frases vazias e sem consistência. Ah, crede, senhores, se meus olhos se abrem, se entrevejo uma verdade nova, não é sem sofrimentos, sem revoltas, sem retornos amargos. É, pois, muito verdadeiro. O espírito permanece. Fluido inteligente, pode, sem a matéria, viver a sua vida própria, etérea, segundo a vossa expressão, semimaterial. Por vezes, entretanto, eu me pergunto se o sonho fantástico, que eu tinha há mais de um mês, não continua com peripécias novas, inauditas. Mas o raciocínio frio, impassível de Jobá, força-me a mão, e, quando resisto, ele ri e se deleita em me confundir. Todo contente, cumula-me de epigramas, de ditos alegres. Por mais que eu me rebele e me revolte, é preciso obedecer à verdade. O Desnoyer da Terra, o autor de Jean-Paul Chopin, ainda está vivo e seu pensamento ardente abarca outros horizontes. Outrora ele era liberal, e terra a terra, ao passo que agora aborda e abraça problemas desconhecidos maravilhosos. E diante dessas novas apreciações, senhores, tende a bondade de me perdoar as expressões um tanto levianas, porque se eu não tinha a razão completamente, bem poderíeis estar um pouco errados. Aqui ele fala de um escritor, que antes, esse Jean-Paul Chopin, que era chamado de Desnoyer da Terra, então ele era um homem materialista, filósofo, e depois da sua desencarnação ele continuou escrevendo, só que agora a partir de outra perspectiva. Então, até mesmo esse senhor Luiz também usava aquelas expressões chamando os espíritas de iludidos, de infantis, de muitas vezes até meio loucos, e Kardec, um tolo da erraticidade, porque ele acreditava nessa história de espíritos desencarnados, e aqui agora então ele se desculpa por ter utilizado essas expressões um tanto levianas, como ele diz para nós. Desejo refletir, reconhecer-me definitivamente, e se o resultado de minhas pesquisas sérias me conduzir às vossas ideias, hei de esperar, mas já não será para me dar um tiro nos miolos. Até outra vez, senhores, Luiz Desnoyers. Kardec coloca então mais um complemento. Ele diz assim, o mesmo espírito deu espontaneamente a comunicação seguinte a propósito da morte de Lamartine. Então isso aqui foi no dia 5 de março de 1869, através do mesmo médium, o Sr. Leymarie. Ele diz assim então: sim, senhores, nós morremos mais ou menos esquecidos. Pobres seres, vivemos confiantes nos órgãos que transmitem os nossos pensamentos. Queremos a vida com suas exuberâncias, fazemos uma multidão de projetos. Nesse mundo, a nossa passagem pode ter tido a sua repercussão. A chegada à última hora, todos esses ruídos, todo esse burburinho, nossa soberba, nosso egoísmo, nosso labor, tudo é engolido na massa. É uma gota d'água no oceano humano. Lamartine era um grande e nobre espírito, cavaleiresco, entusiasta, um verdadeiro mestre na acepção da palavra, um diamante puro, bem lapidado. Era belo, grande,
Tinha o olhar, tinha o gesto do predestinado. Sabia pensar, escrever, sabia falar. Era um inspirado, um transformador. Poeta, mudou o impulso da literatura, emprestando-lhe suas asas prodigiosas. Homem, governou um povo, uma revolução, e suas mãos se retiraram puras do contato com o poder. Ninguém mais que ele foi amado, estimado, bendito, adorado. E quando vieram os cabelos brancos, quando o desânimo tomou o belo velho, lutador dos grandes dias, não lhe perdoaram mais um instante de desfalecimento. A própria França estava desfalecida e esbofeteou o profeta, o poeta, o grande homem. Quis menoscabá-lo, esse lutador de duas revoluções, e o esquecimento, repito, parecia enterrar essa grande e magnânima figura. Ele está morto, e bem morto, pois o acolhi no além-túmulo, como todos os que o tinham apreciado e estimado, malgrado o ostracismo, do qual a juventude das escolas fazia uma arma contra ele. Estava transfigurado, sim, senhores, pela dor de ter visto o que o tinham tanto amado recusar o devotamento, que, no entanto, ele nunca soube recusar em outros tempos, enquanto os vencedores lhe estendiam as mãos. O poeta havia se tornado filósofo, e esse pensador amadurecia sua alma dolorida para a grande prova. Via melhor, pressentia tudo, tudo o que esperais, senhores, e tudo o que eu não esperava. Mais que ele, sou um vencido, vencido pela morte, vencido pela vida, vencido em vida pela necessidade, esse inimigo inacessível que nos importuna, como um corrosivo. E muito mais vencido hoje, porque venho inclinar-me ante a verdade. Ah, se a França hoje reluz uma grande verdade, se a França de 89, isso de 1789 da Revolução ele está se referindo, né? Se a França de 89, se a mãe de tantos gênios desaparecidos, recomeça a sentir que um de seus mais caros filhos, o bom, o nobre Lamartine, desapareceu, hoje sinto que para ele nada está morto. Sua lembrança está em toda parte. As ondas sonoras de tantas lembranças comovem o mundo. Ele era imortal entre vós, mas muito mais ainda entre nós, onde está realmente transfigurado. Seu espírito resplandece, e Deus pode receber o grande desconhecido. Aqui é bacana ele fazendo referência a Deus, né? Porque até então ele negava isso o tempo todo. De agora em diante, Lamartine pode abarcar os mais vastos horizontes e cantar os hinos grandiosos que o seu grande coração havia sonhado. Pode preparar o vosso futuro, meus amigos, e acelerar conosco as etapas humanitárias. Mais que nunca poderá ver desenvolver-se em vós esse ardente amor pela instrução, pelo progresso, pela liberdade e pela associação, que são os elementos do futuro. A França é uma iniciadora. Ela sabe o que pode, quererá, ousará, quando sua juba poderosa estiver sacudido o formigueiro que vive às espessas de sua virilidade e de sua grandeza. Poderei eu, como ele, ganhar-me auréola e tornar-me resplandecente de felicidade, ver-me regenerar por vossa crença, cuja grandeza hoje compreendo? Para vós Deus me marcou como uma ovelha desgarrada. Obrigado, senhores. Ao contato dos mortos tão lamentados, sinto-me viver, e em breve direi convosco na mesma prece: a morte é a glória, a morte é a vida. Louis Desnoyers. Kardec aqui faz um comentário agora. Observação. Uma senhora, membro da sociedade, que conhecia particularmente o Sr. Lamartine e tinha assistido aos seus últimos momentos, acabava de dizer que, depois de sua morte, sua fisionomia se havia literalmente transfigurado, que não tinha mais a decrepitude da velhice. É a essa circunstância que o espírito aludia. Né? Então aqui faz os comentários. E interessante também, né? A gente viu aqui primeiro esse espírito então fazendo uma referência sobre uma realidade do mundo espiritual de uma forma muito diferente de como ele começou, com toda a sua resistência, com toda a sua rebeldia, com toda a sua negação.
E aí depois ele admitiu inicialmente a sua realidade no mundo espiritual e o trabalho que deveria realizar principalmente para o seu próprio esclarecimento. Fez uma referência a Lamartine, um recém-desencarnado daquela época, que era uma grande personalidade na França. E aí então reconheceu não apenas a grandeza dele quando encarnado, mas o reflexo que isso trouxe após a sua desencarnação, vendo aquele espírito grandioso, resplandecente. Então ele esperava que também um dia ele pudesse também se apresentar daquela forma. Em seguida aqui, na mesma edição da Revista Espírita, nós temos aqui então, na seção de dissertações espírita, o próprio Lamartine se comunicando. Então a gente vai na sequência, porque já que a gente começou com um espírito que sonhava, que acreditava sonhar, né, enquanto ele já estava desencarnado. Fez uma relação agora com outro espírito que desencarnou e trouxe essa descrição de uma transfiguração, uma modificação na sua fisionomia, que vai exatamente ao encontro daquilo que os espíritos trazem para nós, que após a nossa desencarnação, geralmente nós sofremos essa transformação, trazendo uma aparência mais jovial, mais rejuvenescida, mais saudável, diferentemente daquela de decrepitude da vida material, onde a velhice vai trazendo para nós todos os desgastes do corpo físico, toda aquela fisionomia cansada, enrugada, os cabelos brancos, principalmente, né, a gente vê em espíritos que viveram numa condição de muita simplicidade e humildade, naquele caso, por exemplo, de perdas de dentes, doenças que afetam a visão, que já não é mais boa, já não é mais saudável, né? Então, tudo isso, existe uma mudança no mundo espiritual, já que o espírito, já se libertando da vida material, do seu corpo físico, ele acaba então chegando no mundo espiritual e passando por essa mudança, por essa transformação, né? Então a gente vê que isso foi agora trazido para nós, descrito também por outro espírito. E continua então, Dissertações Espíritas, o Espírito Lamartine, Sociedade Espírita de Paris, 14 de março de 1869, o mesmo médium, Sr. Lemarie. Diz assim para nós: um amigo, um grande poeta, escrevia-me em dolorosa circunstância. Ela é sempre vossa companheira, invisível, mas presente. Perdeste a mulher, mas não a alma. Caro amigo, vivamos nos mortos. Pensamento consolador, salutar, que reconforta na luta e faz pensar incessantemente nessa sucessão ascendente da matéria, nessa unidade na concepção de tudo o que é, nesse maravilhoso e incomparável obreiro que, para a continuidade do progresso, liga o espírito a esta matéria, espiritualizada, por sua vez, pela presença do elemento superior. Não, minha bem-amada, não perdi tua alma, que vivia gloriosa, cintilante de todas as claridades do mundo invisível. Minha vida é um protesto vivo contra o flagelo ameaçador do ceticismo, sob suas múltiplas formas. Ninguém mais do que eu afirmou energicamente a personalidade divina e acreditou na personalidade humana, defendendo a liberdade. Se o pensamento do infinito estava desenvolvido em mim, se a presença divina palpita em páginas entusiastas, é que eu devia abrir minha trilha, é que eu vivia na presença de Deus, e essa fonte, jorrando incessantemente, sempre me fez crer no bem, no belo, na retidão, no devotamento, na honra do indivíduo e, mais ainda, na honra da nação, essa individualidade condensada. É que minha companheira era uma natureza de escol, forte e terna. Junto dela compreendia a natureza da alma e suas íntimas relações com a estátua de carne, essa maravilha. Por isso, meus estudos eram espiritualizados, por conseguinte fecundos e rápidos, voltando-se incessantemente para as formas do belo e a paixão das letras. Casei a ciência ao pensamento, a fim de que a filosofia em mim pudesse servir-se desses dois preciosos instrumentos poéticos. Às vezes minha forma era abstrata e não estava ao alcance de todos, mas os pensadores sérios a adotaram. Todos os grandes espíritos de minha época me abriram suas fileiras. A ortodoxia católica me olhava
como uma ovelha fugindo do rebanho do pastor romano, sobretudo quando, levado pelos acontecimentos, partilhei a responsabilidade de uma revolução gloriosa. Falando mais uma vez aqui da Revolução Francesa, que aconteceu no dia 14 de julho de 1789, mas que na verdade foi um longo processo, né, de ideias que começaram a proliferar, foram divulgadas, convenceu a população, até que culminou na grande revolução, naquela conhecida tomada da Bastilha. Arrastado um momento pelas aspirações populares, por esse poderoso sopro de ideias comprimidas, eu não era mais o homem das grandes situações. Tinha terminado a minha caminhada, e para mim soavam no relógio do tempo as horas de lassidão e de desânimo. Vi o meu calvário, e enquanto Lamartine subia penosamente, os filhos dessa França tão amada lhe cuspiam no rosto, sem respeito por seus cabelos brancos, o ultraje, o desafio, a injúria. Aqui ele faz uma referência exatamente à condição de velhice dele, né, quando ele perdeu aquela posição importante que se tinha, né, na época, junto com sua geração, quando estimulou, quando provocou a grande revolução. Mas depois caiu na velhice, e como tudo acontece no nosso mundo, a velhice significa simplesmente o fim da vida. Para muitas pessoas que vivem essa parte da velhice, e para muitos daqueles que observam a velhice em outras pessoas. Vem a idade se aproximando como simplesmente a perda de vitalidade, o fim da vida. Mas aqui ele mostra, nessa comunicação, a sua lucidez diante dessa situação, quando ele percebia a indiferença com que ele é tratado, a falta de respeito que se tinha com ele depois do trabalho que ele realizou. E o mesmo fato foi também relatado pelo próprio Espírito Senhor Luís, que comentou exatamente isso, que em vida ele chegou ali no seu auge, no sucesso do seu empreendimento, e depois entrou naquele declínio e acabou sendo esquecido, menosprezado e até mesmo agredido por aqueles que participavam, né, dessa nova França após a Revolução. Então ele coloca assim nessa última frase: vi o meu Calvário. Lembrando que Calvário era o nome daquele monte onde Jesus foi crucificado, lá no Oriente Médio, lá em Jerusalém. Então quando se fala, né, o meu Calvário, simboliza exatamente aquela região onde Jesus foi executado pelos romanos. Então vi o meu Calvário, enquanto Lamartine subia penosamente. Os filhos dessa França tão amada lhe cuspiam no rosto, sem respeito por seus cabelos brancos, o ultraje, o desafio, a injúria. Prova solene, senhores, na qual a alma se retempera e se corrige, porque o esquecimento é a morte, e a morte na terra é o comércio com Deus, esse dispensador judicioso de todas as forças. Morri como cristão, tinha nascido na igreja, parto antes dela. Há 1 ano eu tinha uma profunda intuição. Falava pouco, mas viajava sem cessar pelas planícies etéreas, onde tudo se refunde sob o olhar do Senhor dos mundos. O problema da vida se desdobrava majestosamente, gloriosamente. Compreendi o pensamento de Swedenborg e da escola dos teósofos de Fourier, de Jean Renaud, de Henri Martin, Victor Hugo, e o espiritismo, que me era familiar, embora em contradição com os meus preceitos e o meu nascimento, preparavam-me para o desligamento para a partida. A transição não foi penosa. Como o pólen de uma flor, meu espírito, levado por um turbilhão, encontrou a planta irmã. Como vós, eu a chamo erraticidade. E para me fazer amar essa irmã desejada, minha mãe, minha esposa bem-amada, uma multidão de amigos e de invisíveis me cercavam como uma auréola luminosa. Mergulhado nesse fluido benfazejo, meu espírito se serenava, como o corpo desse viajor do deserto que, após longa viagem sob um céu de chumbo e de fogo, encontrava um banho generoso para o corpo, uma fonte límpida e fresca para sua sede ardente. Alegrias inefáveis do céu, sem limites, concertos de todas as harmonias, moléculas que repercutem os acordes da ciência divina, calor vivificante de suas impressões, sem nome que a língua humana não poderia decifrar, bem-estar novo, renascimento,
completa elasticidade, elétrica profundeza das certezas, similitude das leis, calma cheia de grandeza, esferas que encerram as humanidades, ó, sede bem-vindas emoções previstas, aumentadas indefinidamente de radiações do infinito. A gente vê nessa passagem o talento, né, da escrita, a capacidade que o indivíduo tem, através dessa linguagem poética e descritiva, falar exatamente daquilo que são as sensações de um espírito que acaba de se libertar do corpo físico, nessa condição de um espírito equilibrado. Então ele começa a trazer para nós daquilo que é, como ele diz, né, a língua humana não poderia decifrar, esse bem-estar novo, esse renascimento. E aí depois ele traz todas as expressões para poder explicar esse prazer que é viver essa experiência. Quem trouxe para nós um relato bastante semelhante foi o espírito... me fugiu o nome agora. Oh, meu Deus do céu, Psicografia do Chico Xavier, que a Ju fez o estudo dele agora. Qual é o nome do livro? Quem dá mais, quem dá mais? Vamos lá, me ajudem aí. O espírito que desencarnou e contou sua própria história. Quem se lembra? Quem se lembra? Então, o Frederico Figner, isso. Então, o irmão Jacó, o pseudônimo, né, de Frederico Figner, Psicografia do Chico Xavier, no livro Voltei, ele fala exatamente, ele descreve de uma forma muito parecida essas mesmas sensações de desencarnar e detalhadamente, né, relatar para nós ali o passo a passo do desprendimento, do seu grau de consciência, as suas primeiras percepções, quem eram as suas companhias. Nesse caso ele relatava a presença da sua filha, de Dr. Bezerra de Menezes, que estava próximo ali acompanhando a sua desencarnação. Então, a doença também que afetava o seu organismo, que já não provocava mais nenhum reflexo, né, no seu, através do seu corpo perispiritual. Então, assim, é uma descrição muito bacana. E aqui ele fala a mesma coisa também. Então, naturalmente, esse tipo de desencarnação, ele é típico de espíritos que conseguiram ter uma vida bem aproveitada dentro das lições do Evangelho. Mesmo que tenha vivido uma vida política, uma vida econômica, uma vida empresarial, uma vida comum no dia a dia, mas regado pelas lições do Evangelho. E ele então desencarnou dessa forma. Por outro lado, nós temos ali outros tantos relatos de espíritos que relatam todas as suas aflições no momento da desencarnação. Exatamente por terem vivido esse materialismo, esse apego e tudo mais, né? O Espírito Senhor Luiz aqui, ele fala para nós da sua consciência já após a desencarnação, 8 dias após a sua desencarnação. Mas a gente pode imaginar como foi a sua desencarnação, o seu processo desencarnatório, já que ele era um espírito não apenas materialista, mas também sensualista. A sexualidade, a vida na matéria, os prazeres, era algo muito presente para ele. Tanto que depois da sua desencarnação, ele acreditava estar sonhando, como a gente viu. O Hermes lembrou aqui também, deixa eu ver. Mas há casos de desencarnes narrados pelos espíritos em o céu e o inferno, né? Sim, né? Há esses casos assim, mas eu comento assim que esse bem-estar inicial é algo que a gente acaba não percebendo. No caso do senhor Sanson, ou Sansão, mais aportuguesado, né? Ele se comunicou durante o seu velório, 8 horas após a desencarnação. E ele fala das sensações que ele teve, de ficar assim ainda meio zonzo, meio enfraquecido, muito parecido com Frederico Figner, que também falava que ele era conduzido sentindo as fraquezas da desencarnação e tudo mais. O Brás colocou, né, a população espiritual intraterrena é tão grande, tudo isso é triste, né? É esse que é o verdadeiro umbral, né, que não consta na doutrina. São feitas abordagens superficiais ainda que a respeito dessa questão, né? Não é bem aprofundada. Mas continuando aqui para nós. Permutai vossas ideias espíritas, que acreditais em nós. Estudai nas fontes sempre novas do nosso ensino. Firmai-vos e que cada membro da família seja um apóstolo que fale, marche e haja com vontade, com a certeza de que não dais nada ao desconhecido. Sabei muito para que vossa inteligência se eleve. A ciência humana, reunida à ciência dos vossos auxiliares invisíveis,
mas luminosos, vos fará senhores do futuro. Expulsareis a sombra para vir a nós, isto é, a luz, a Deus. Alphonse de Lamartine é o nome do espírito. Né? Deixa eu ver aqui. Só estou vendo aqui se esse próximo artigo tem a ver com o que é uma continuação que eu não tinha visto aqui. Não, não é. Aqui é uma outra comunicação que veio para nós sobre um outro tema. Aqui falando de Charles Fourier. Deixa eu só confirmar uma coisa aqui, só um instantinho. Tá, tem um outro artigo das dissertações. Então nós vimos aqui dois casos que estavam bastante conectados sobre essas situações que os espíritos vivenciam no mundo espiritual, mas que para nós acabam sempre mostrando que não existe uma matemática no mundo espiritual, diferentemente do que nós imaginávamos, né? Porque muitas vezes se pega um texto, um relato que fala sobre a vida no mundo espiritual, e nós então generalizamos. Então é importante o que Kardec apresenta para nós aqui sobre esses casos, esses dois casos, essas publicações, porque nós começamos a ver que cada indivíduo, como a gente sempre comenta, é sempre um universo muito particular, um universo muito específico. Então as nossas crenças, a nossa cultura, o nosso modo de vida, os nossos temores, tudo isso acaba sendo, todos esses elementos acabam sendo fatores importantes que vão determinar o nosso modo de nos reconhecermos no mundo espiritual. E é claro que nós temos assim uma ideia geral, tanto que Kardec fez essa separação de uma forma didática no livro Céu e Inferno, trazendo para nós todas as categorias: espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos endurecidos, suicidas, criminosos arrependidos, aqueles que passaram por provações terrenas e tudo mais. Então ele foi agrupando esses espíritos dentro dessas categorias para facilitar o nosso entendimento. Mas o importante é a gente perceber que, embora haja semelhanças, até mesmo no caso de suicídios. Eu trouxe para vocês aqui um caso, numa certa vez, já faz bastante tempo que nós conversamos sobre isso, o caso de um espírito de uma jovem que cometeu suicídio. A primeira imagem que nós tivemos, ou que nós criamos desse caso, é aquele espírito sofrendo, é aquele espírito gemendo o tempo todo, sofrendo todos os traumas, que vai passar por uma encarnação, uma próxima encarnação extremamente dolorosa, em virtude do ato praticado e tudo mais. E o espírito se comunicou. Então ele disse assim que, olha, eu sei que eu cometi o erro, em virtude de um desespero, mas eu estou trabalhando muito para isso. E a minha próxima encarnação vai me permitir recuperar tudo aquilo que eu perdi nessa oportunidade que eu joguei fora. Então, mais ou menos assim, com essas ideias, ela acabou mostrando que, no momento da sua comunicação, ela era um espírito que, se não se identificasse como um suicida, ninguém saberia. Porque até mesmo no caso do suicídio, que é ali um ato que traz talvez o maior sofrimento para um espírito desencarnado, até mesmo nesse caso, o espírito, tomando rapidamente consciência das suas ações, tomando rapidamente consciência da sua nova condição, ele pode começar a se regenerar. Nós tivemos no livro Memórias de um Suicida um relato também bastante interessante do espírito Camilo Castelo Branco, que é uma psicografia da Dona Ivone do Amaral Pereira, né? Um livro que demorou muito para ser publicado, é até bastante curioso ler um pouquinho sobre os bastidores da publicação desse livro, que a Dona Ivone ela relatou numa entrevista que foi dada, se eu não me engano, lá no Centro Espírita Leon Denis, para o próprio conversando com o Altivo Panfiro, que era o então presidente já desencarnado, ela comentava de que forma que esse livro veio. Então ela começou a escrever, contou a história e coisa e tal. Ela apresentou para a FEB não aprovou esse livro, porque ainda havia muitas ideias ainda soltas, sem um reforço e tudo mais. E aí depois ela contou com Leon Denis, que ajudou na elaboração desse livro, fez ali uma organização dessas ideias, e depois então esse livro foi publicado alguns anos depois, coisa de 30 anos depois.
E ele então conta a história de Camilo Castelo Branco, que era ali uma personalidade portuguesa, que depois, por causa de um desespero, cometeu então o suicídio através de um tiro no ouvido. E aí então contou todo aquele relato inicial do sofrimento que ele vivenciou nesse estado de perturbação e coisa e tal. Então, muitos dos casos que nós vemos em suicídio são focados naquele momento imediato após a desencarnação. E isso para nós acaba sendo positivo por um lado, porque nós temos o conhecimento do que é o resultado dessa ação sobre o espírito desencarnado, mas por outro lado ele acaba sendo prejudicial se nós não damos continuidade no estudo, para perceber que o espírito, embora de uma forma imediata ele passou por todo aquele sofrimento, em seguida ele começou a se regenerar. Então foi o caso de Camilo Castelo Branco, que no mundo espiritual, após passar por aquela fase de perturbação, que foi realmente bastante angustiante, ele começou a trabalhar em prol dos próprios suicidas, para auxiliar na regeneração, na recuperação. Esse espírito que eu comentei com vocês dessa jovem já estava consciente da sua ação e trabalhava pela sua próxima encarnação com o objetivo de se regenerar. Então temos assim sempre que lembrar que não adianta nós estudarmos apenas uma parte da história de um determinado espírito. Todas as vezes que nós tivermos contato com o espírito, a sua comunicação vem, como foi o caso que a gente viu aqui agora. Primeiro o espírito que julgava estar sonhando. Se nós lêssemos apenas essa mensagem, daria a impressão de que ele viveria assim indefinidamente. Mas depois nós tivemos a outra comunicação complementando, dando a continuidade desse processo, onde ele já estava se conscientizando, estava demonstrando interesse em se desenvolver, em se aperfeiçoar nesse novo conhecimento com que ele tinha contato. Então, nunca estudemos apenas uma peça do quebra-cabeça. A peça do quebra-cabeça muitas vezes não traz uma ideia do que representa a figura completa. Esse livro é um livro muito pesado, Elcio, né? Porque ele traz uma angústia muito grande. Eu me recordo de uma experiência pessoal, quando em 1997 a minha avó desencarnou. Ela estava já com 90 e tantos anos. Desencarnou, provocou aquele abalo na família, né? Somente a minha mãe e nós tínhamos contato com a doutrina espírita, o restante da família não tinha crença nenhuma. Aquela coisa de frequentar a igreja quando tem casamento, quando tem velório, aquela coisa toda. E aí então minha avó desencarnou e recomendaram que ela lesse Memória de um Suicida. E não teve nada, minha avó morreu de morte natural, né, de uma doença avançada que ela teve. E aí então, para que ela pudesse conhecer o mundo espiritual, deram para ela a leitura, olha professor, deram para ela a leitura do Memória de um Suicida. E ela vem me perguntando, o que você acha? Você acha que eu devo ler? Eu falo assim, não, nem olha a capa. Devolve esse livro que eu vou te dar outro livro para ler. E aí então a gente foi com algo mais leve, né, como por exemplo, um livro como Nosso Lar. Para aqueles que têm primeiro contato com a doutrina espírita, é importante trazer esses esclarecimentos, principalmente para quem não tem o hábito de estudos. Então trazer de uma forma romanceada, de uma forma mais leve, é algo mais interessante. Então assim, para quem e deram esse livro para ela exatamente porque ela sofria por causa da desencarnação da minha avó. Então assim, nossa, eu estou sofrendo tanto, sentindo tanta saudade. Não, leia a Memória de um Suicida que vai mostrar que o espírito continua vivo. Mas olha o caminho que vai percorrer para poder chegar no espírito vivo ali, né? Então esse livro é muito pesado mesmo de ler, mas é muito, muito interessante também de se fazer a leitura. Vale a pena ser estudado, inclusive nós temos, hoje é terça-feira, às 21h30 na Sala Espiritismo Net Brasil, nós temos o estudo ao vivo do Memória de um Suicida. Né, feito pelo professor Mário Coelho, pelo Dr. Mário Coelho, que é lá do Centro Espírita Leão Denis, né, muito didático, muito conhecedor, todas as terças-feiras às 21h30 na Sala Espiritismo Net Brasil. Tá, eles já acabaram o livro, fizeram a releitura dele de novo, e assim vai fazendo sempre, né, muito legal. Manja muito desse assunto, ele tem um trabalho com um grupo de espíritos suicidas lá no Leão Denis, então assim, além da didática, um conhecimento profundo sobre o assunto. E ele então faz o estudo desse livro. Cada vez que o livro acaba, ele começa de novo. Eu não sei se já está no 3º ou 4º ciclo. Então para quem quiser conhecer, está aí feito o convite. Então é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso bate-papo de hoje. Lembrando mais uma vez que hoje nós estamos na última semana de estudos aqui na nossa sala para encerrarmos o nosso ano letivo. Nós vamos parar agora na sexta-feira e voltamos no dia 4 de janeiro. Então, como é uma semana meio de
pré-recesso, aquela meia semana de saco cheio, coisa e tal, em vez da gente fazer leitura, começar o estudo de um novo tema do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um estudo meio longo, que a gente costuma fazer com calma, sem pressa, e para não interromper com o recesso, no meio de um tema que nós vamos iniciar, eu optei então em trazer esses casos da Revista Espírita para a gente conversar. Amanhã nós vamos terminar o nosso livro A Gênese, falta só mais um trechinho para falar sobre as obsessões. Na quinta-feira nós temos o nosso tema livre, tá? Se vocês tiverem questões para apresentar, já anotem direitinho para a gente poder conversar depois. Se não, a gente traz mais casos da Revista Espírita. E eu recomendo para vocês sempre, tenham à mão, vão lá no site da Federação Espírita Brasileira, eles oferecem gratuitamente a versão digital da Revista Espírita, baixem a coleção completa e comecem, vão pelo índice e comecem ali a procurar títulos interessantes e leiam. São casos pequenos, são casos curiosos, interessantes, que ajudam a gente bastante na ilustração